Nós teremos agora a palestra com o tema Avaliação como ferramenta de gestão, com o professor Gustavo Moreto. Por favor, Gustavo. Gustavo é mestrando em Educação pela Universidade de El Salvador, Argentina, especialista em Administração Estratégica na UNA, especialista em Avaliação, graduado em Ciências Biológicas pela UNB, graduado em Pedagogia pela UICOC, pós-graduado em Educação Cooperativa, PUC, pós-graduado em Programas de Qualidade Total, Qualitas, pós-graduado em Educação Ecológica, ESAF, tutor online pela ESAF, assessor pedagógico da Fundação L'Hermitage para a implantação do Selo Nacional de Qualidade, professor convidado pós-graduado IMES e Pitágoras e diretor do Colégio Ibituruna de Governador Valadares. Convidamos, os aplausos para o Gustavo. Muito obrigado. Convidamos também para compor essa mesa, como a coordenadora, a senhora Marilene Teodoro. Marilene é secretária municipal de Educação de São Gotardo. Então, para a sua apresentação, professor Gustavo Moreto. Boa tarde. Mas, se me permite, eu vou falar aqui de baixo, que a gente esqueceu de colocar o ponto mais importante ali do currículo, é que eu sou, me sinto, estou sempre como professor, né? Eu acho que a gente às vezes esquece, vai falando todas essas titulações, mas acho que o mais importante é que eu trabalho ainda, estou em alguns lugares, dentro de sala de aula, ainda na educação básica. Acho que é muito importante lembrar isso, porque eu sempre tenho visto, e tem sido a minha grande cruzada, a gente conseguir trazer para dentro de sala de aula efetivamente aquilo que a gente vê em muitas apresentações, em muitas palestras ou em muitas teorias, né? Mas, vocês vão me permitir um minutinho, eu vou tirar esse casaco. Um segundo. Me dá um segundo. Eu achei que estaria um pouco mais frio, mas a gente vai começando a falar, né? Então, a minha cruzada tem sido sempre essa. Alguns de vocês talvez conheçam a principal pessoa com quem eu discuto sobre essa questão da educação, que é meu pai, o professor Vasco Moreto, e ele trabalha uma perspectiva muito ampla no sentido teórico. E a nossa discussão vem sempre sendo, pai, como é que eu coloco isso dentro de sala de aula para o professor fazer? Existe uma distância, às vezes, muito grande. A gente, como secretário de educação, como coordenador, como diretor, vem num evento como esse, vê perspectivas muito novas e fica com dificuldade de encontrar ferramentas que, de fato, consigam levar de maneira sistematizada toda essa teoria nova pedagógica para dentro de sala de aula. E aí a apresentação vai versar basicamente sobre experiências, estudos que têm essa intenção, tá? Desenvolver uma metodologia de trabalho com ferramentas específicas que vão nos ajudar nesse intento de trazer a avaliação, seja ela dentro de sala de aula, seja no município, seja ela no estado ou coisa que valha, para dentro de sala de aula, para que a gente possa de fato resolver alguns problemas. E eu vou começar já a apresentar. Antes eu queria só pedir duas coisas a vocês. A primeira delas é ali meu e-mail, gustavo.moreto@gmail.com. Todo mundo que precisar dos slides para ter como referência, para lembrar, para usar, fique absolutamente à vontade, tá? Os slides estarão disponibilizados no site da ANM, depois o Alessandro vai indicar para vocês exatamente qual é o endereço onde vai estar disponibilizado, tá? E se vocês precisarem dele mais rápido, ou podem fazer como muita gente faz, né? Tira as fotos e obtém aí, ou se quiser mandar um e-mail para mim, a minha caixa eu respondo o meu mesmo, rapidinho, então eu mando para vocês esse formato, só peço que preservem a fonte. Primeiro ponto é esse. Segundo, a apresentação, assim como ela está proposta, não haverá necessariamente um tempo no final para perguntas. Eu gostaria que esse tempo de perguntas acontecesse, se possível, ao longo da apresentação, com perguntas efetivamente sobre o que a gente está falando. Então fiquem à vontade,
Quem precisar interagir, é só pedir, a gente abre a palavra, desde que sejam perguntas, tá? Acho que é muito importante isso. E a gente então vai falando. Quem está lá no fundo está conseguindo enxergar bem? Tá bom. O som está tranquilo também? Obrigado. Muito bem. A avaliação como ferramenta de gestão, eu coloco aqui uma imagem para a gente começar brincando, né? Eu não sei se vocês todos têm essa experiência aí de corrida de bicicleta, mas a corrida de bicicleta é interessante, que sempre o primeiro, que é tão importante quanto todos os outros aqui na fila, ele é que pega o ar todo, pega a resistência toda. Então, durante um tempo, ele sofre ali na frente, né, enfrentando o vento constante e fazendo vácuo para os que estão atrás, que vão descansando um pouco mais. Quando esse ali da frente se cansa, ele dá um sinal, põe a língua para fora, né, e aí outro que está descansado vem para frente e continua com o mesmo objetivo. Vai resistindo até que eles vão todos se revezando para conseguir um objetivo comum, que é alcançar um resultado único para todos. Apesar de que tem um que fica na frente e acaba sendo o vencedor, né? Mas isso aqui representa muito bem o que a gente vive nos municípios, né? O que a gente vive na educação das escolas, que é esse jogo de poder natural que existe e que precisa ter como referência um resultado geral para todos, o que nem sempre acontece. Às vezes a gente não consegue fazer esse revezamento como deveria. E aí alguns projetos de um ano, de um período para o outro, caem por terra. E aí os nossos objetivos ficam prejudicados. Então é só para a gente começar, para ilustrar, para esquentar os nossos motores, com essa imagem aí da bicicleta. Muito bem. Eu queria perguntar para vocês se vocês ainda têm estes tipos de problemas aqui nos municípios onde vocês trabalham. Vou ler aqui, né? Os alunos não fazem dever de casa. Esse já está resolvido. Os alunos não desenvolvem hábitos de estudo ao longo da vida. Nossa avaliação nos âmbitos nacionais e internacionais continuam sendo sempre ruins. As famílias interagem pouco com a escola. Os alunos leem pouco, têm pouca habilidade de leitura. Eu sempre coloco essas perguntas porque é engraçado. A gente fala tanto sobre educação, fala de perspectivas novas. Hoje está se falando em redes neurais de perspectivas de aprendizagem. Eu acho que a discussão tem que existir, ela é original, verdadeira, a pesquisa está levando a isso. A gente tem que implementar isso nas escolas, mas isso tem que resolver problemas que também são problemas básicos. Como pode? A gente ainda tem problema com dificuldade de fazer para casa nas escolas. Isso é um elemento básico. Não adianta eu ter a perspectiva interplanetária de educação, com uma tecnologia, tablet associado em sala de aula, se existem alguns mecanismos de gestão que não foram corrigidos, alguns problemas que não foram corrigidos. E esses, eu lembro a vocês, não passam por aquela discussão pedagógica que a gente faz. E é isso que eu quero propor. Enquanto a gente continuar com essa discussão pedagógica que tem que existir, parte desses problemas não será resolvidos. Para resolver esses problemas é um outro caminho, paralelo a esse, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Como resolver parte desses problemas na educação? Não é receita de bolo que eu vou propor, mas é uma metodologia de trabalho com ferramentas que a equipe com que eu trabalho vem desenvolvendo. Cuidado, essas ferramentas não estão disponíveis no mercado em lugar nenhum. Tanto a gente desenvolveu quanto vocês, segundo essa metodologia, essa perspectiva de trabalho, precisam desenvolver as de vocês ou nos locais onde vocês trabalham, tá? Mas a ideia é, tudo que eu vou mostrar aqui está disponível para todo mundo que precisar. Por exemplo, a gente vai falar agora sobre um dos principais problemas que a gente tem, que é a questão da habilidade da leitura dos meninos. Existe uma ferramenta para isso. E quem quiser essa ferramenta, manda um e-mail para mim e fala, Gustavo, quero a ferramenta para saber como é que eu posso implementar na minha escola ou no município. A gente disponibiliza essa ferramenta sem custo algum, para que a gente possa, de fato, resolver esses problemas na educação. Tá legal? Pois bem, problema da leitura. São vários, nós vamos abordar alguns deles aqui, mas eu vou pegar como primeiro
sendo essa questão da leitura que há séculos a gente ouve, né, falando que os nossos alunos leem pouco ou, não sei mais, leem mal. Vocês também ouvem falar isso nos municípios de vocês? É uma realidade também de vocês, né? O que a gente faz nessas horas? Não sei se nos municípios de vocês fazem isso ou veem isso acontecer. A gente faz um monte de projetos. Acontece isso às vezes? Projeto biblioteca ambulante, projeto leitura, círculo de leitura, projeto salão do livro, projeto leia mais, projeto isso, projeto aquilo outro. Apesar dessas experiências, os problemas continuam. Como é que a gente de fato faz para enquadrar isso num outro campo, para resolver efetivamente parte desses problemas? E mais do que isso, por que a gente ainda vive nessa mesma condição de falta de resultado nas escolas? Então vejam, aqui a gente começa a trabalhar um dos primeiros fatores que se rompeu dentro das instituições escolares, que é o link que existe nas escolas entre a gestão de pessoas e a gestão de processos. As escolas, de maneira geral, preocupadas com o bem-estar do aluno, preocupadas com o bem-estar do seu corpo de professores, do seu corpo diretivo, a gente vem tentando a todo custo gerenciar as pessoas. A gente vem tentando fazer com que as pessoas se sintam bem dentro da escola. Apesar de que, eu não sei se a gente conseguiu muito resultado com esse intento, né? Ou ainda, a impressão minha, ou ainda acontece em muitas instituições que a inveja tome a frente de muitos dos problemas que a gente enfrenta nas instituições. Muitas pessoas não se entendem, as reuniões de professores, a gente fala, mas não resolve muita coisa. Mas fato é que as escolas vêm trabalhando dentro de uma perspectiva de gerenciar pessoas. E não vêm trabalhando na associação da gestão dos processos que essas pessoas executam. O mesmo vem acontecendo com os alunos. A gente vem dizendo assim, aluno não é produto, aluno tem uma situação especial de aprendizagem, o aluno é difícil a gente conseguir medir, a gente chega a dizer que as avaliações não medem muita coisa, ou que as provas têm dificuldade de medir a aprendizagem. E a gente acaba fazendo o quê? Gerenciando muito mais o aluno enquanto pessoa do que o aluno enquanto executor do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, o que embasa toda a minha conversa daqui para frente com vocês são as teorias que estão vinculadas a esses dois componentes, gestão de pessoas e gestão de processos. Eu faço questão de colocar esse slide e dizer isso, porque a apresentação é muito curta e as pessoas saem daqui e querem ter um conhecimento um pouco mais amplo de tudo que a gente falou. Procurem nesses dois componentes, gestão de pessoas e gestão de processos, tá? Voltando. Como é que funciona a questão da educação, da leitura nas escolas? A gente dizia, né? A gente vai e diz, olha, as pessoas estão lendo pouco, estão lendo mal. Recebe o resultado do IDEB e diz que nossos alunos não estão lendo bem. E a gente começa a fazer projetos. Começa a fazer projetos sem nem mesmo detectar de forma consistente e sistêmica o tamanho do problema. Querem um exemplo? Quantas palavras por minuto um aluno nosso tem que ler para fazer a prova Brasil? E quantos por cento desta leitura ele tem que ter para conseguir no mínimo o resultado nessa prova? Vocês sabem? Vou ajudar. Para vocês terem um parâmetro. Não está escrito no edital não, tá? Mas para fazer o Enem, dado o tempo de prova, o número de questões, tarará, o aluno tem que ler 150 palavras por minuto com compreensão de 90% no mínimo. O que isso significa, trocando em miúdos, na sala de aula? Significa que mesmo que eu consiga
desenvolver todas as habilidades com o aluno. Mesmo que eu consiga prepará-lo mentalmente para fazer a prova, quando ele chega, senta para fazer a prova, se ele não ler as 150 palavras por minuto com compreensão de 90%, ele não vai dar conta de fazer a prova do Enem. Resultado é que depois vem o resultado para a gente dizendo, tantos por cento dos alunos não alcançaram êxito. E a gente fica se perguntando por que aconteceu. E aqui vejam, os municípios de vocês preparam os alunos de vocês para o Prova Brasil. E a gente nem tem uma ferramenta institucionalizada no município, e não tenho visto em muitos lugares no Brasil, ferramentas que consigam trazer para a diretora, para a professora, para o orientador, para o coordenador, para o supervisor, depende de cada nome, para o aluno e para a família, qual é a medida da velocidade da compreensão que os alunos têm. Ora, se eu não sei isso, como é que eu posso pensar em algum projeto, eficaz ou ineficaz, se eu não tenho o meu ponto de partida? Não existe essa ferramenta institucional. No entanto, a gente prepara os alunos para irem para a Prova Brasil. É interessante que lá no edital da Prova Brasil não tem escrito isso. E já eu vou dizer para vocês qual é a velocidade de média que é exigida de um aluno. Então, veja, se eu não colho os dados de forma sistêmica, ou seja, para todo o município, para toda a escola do trabalho, ou para a minha turma, seja de língua portuguesa ou não, se eu não faço isso, como é que eu posso pensar numa solução para o problema? Ou seja, como é que eu posso planejar as minhas ações para aquele resultado? E aí é o que ocorre com os nossos projetos de leitura. O que acontece com eles? A gente faz projetos que teoricamente são maravilhosos, mas que a gente não consegue o resultado pretendido. Por quê? Porque na sua origem, eles não foram produzidos para resolver o problema detectado. A metodologia de detecção desses problemas no município não existe. Resultado é que os projetos, quando são feitos, não são planejados para alcançar aquelas metas pretendidas. Não se coloca, inclusive, na maioria dos casos, metas para os professores. Imagina, você detectou lá, no 5º ano do ensino fundamental, que em vez do seu aluno ler 150 palavras por minuto com compreensão de 90%, vocês detectaram que os alunos leem 50 palavras por minuto com compreensão de 30%. Todo o seu projeto escolar de ação, não estou falando do projeto político-pedagógico, que infelizmente em muitos lugares tem sido muito mal interpretado. Estou falando de planos de ação. O que você vai de fato estruturar no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, aí no caso, 1º, 2º, 3ª série do ensino médio, para que ele chegue lá pronto para fazer a avaliação. Se eu não tenho essas metas criadas, fica sem efeito o trabalho da escola. A gente não consegue medir se a escola está indo bem ou se a escola não está indo bem. O município fica na mão da subjetividade. E a gente fiz assim, ó. Lá vem o Enem, lá vem o IDEB. Meu Deus, lá vem o IDEB. Temos que fazer um projeto depois para resolver esse problema. Se nós tivéssemos o tamanho dos problemas, se nós tivéssemos planejado em função disso, criado metas e avaliado o nosso trabalho em função disso, o resultado seria apenas uma expectativa mínima. E a diferença do planejado e do executado seria pequena. Um dos problemas fortíssimos associados a isso aqui, é a avaliação do professor. Se você não faz isso e não cria meta, como é que você avalia o trabalho do professor? Nas escolas públicas, inclusive, é dificílimo isso acontecer. Porque tem um fator poder, tem um fator político, tem um monte de coisas. Se além disso tudo, que existe nessa relação dentro da instituição escolar, não existe a criação de metas. Você não pode, senta para avaliar com o professor,
fica aquele medo, questão política, o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer, e fica subjetivo. Você não fala para o professor, olha, sua meta de ensino-aprendizagem era que você levasse seus alunos a 30% a mais. E você não alcançou. O que aconteceu? O que está te faltando? Hoje o coordenador, supervisor, orientador, que seja de professores, quando chega para sentar com o professor para avaliar o trabalho, vira uma briga interpessoal muito mais do que uma avaliação efetiva do trabalho de alguém. E aí, o professor sai da sala de aula dizendo assim, da sala da coordenação, fala, nossa, aquela mulher é chata demais. Ela não gosta de mim ou do meu trabalho. Sendo que, na verdade, o que tem que ser avaliado de maneira sistêmica é, alcançou os resultados? Conseguiu estar focado naquele objetivo, naquela meta que ela estava? E daí o problema que está vinculado à questão da leitura. Eu não sou professor de língua portuguesa, sou professor de ideologia, mas fui correr atrás. De tanto ouvir esse problema da leitura, das dificuldades de leitura e tal, eu falei, bom, eu preciso, para desenvolver essa metodologia, inventar uma ferramenta para eu poder saber isso aqui. Ninguém sabia. Na época, não tinha isso. Sentei com a professora de português, sentei, estudei um bocado, olhei para cá, olhei para lá. Conseguimos encontrar, desenvolvemos uma ferramenta juntos, que é uma ferramenta, desculpa o termo, besta pra caramba. É uma coisa que toda escola faz. Só que com um olhar diferente sobre essa metodologia. Que ferramenta foi essa? Deixa eu voltar para cá. Uma ferramenta, eu vou voltar esse, depois eu volto para aqueles slides lá, tá? São 3 folhas. Um teste que acontece na escola, onde eu estou atualmente, 4 vezes por ano a gente faz esse teste no Rio. Não vale nota, apesar de que todos têm que fazer. A gente pede para eles poderem se dedicarem, que é difícil em muitos dos casos. A gente faz um tratamento estatístico para ter uma noção real do que é o problema. Mas é um testezinho muito simples. São 3 folhas. E aqui a gente detecta um problema muito grave na educação, eu já vou mostrar para vocês qual é. Primeira folha, instruções. Está dizendo lá para o aluno, aluno, este é um teste de velocidade de leitura e capacidade de compreensão. Queremos saber se você entende o que você lê e na velocidade que você lê. Pois bem. Aí a gente diz para o aluno assim, olha aluno, olha a primeira folha, quando eu falar já, eu vou ligar um cronômetro na tela. Hoje, a maioria das escolas tem essa disponibilidade de colocar uma lousa digital ou algo projetado, como é o caso aqui, como cronômetro. Quando eu falar já, você vai virar a página e você vai começar a ler o teste, ler o texto. Aí ele começa a ler o texto, na velocidade que está acostumado. Quando ele acabar de ler o texto, ele vai fazer o quê? Vai registrar o tempo que ele gastou lendo o texto. Então ele vai ler normal, aí um acabou, gastou 2 minutos, outro gastou 2 minutos e 10, o outro 2 e 15, o outro 2 e 30, assim por diante. Tudo bem. Acabou de ler, eles viram para a terceira folha, onde tem perguntas. Aqui tem um grande lance. Não podem voltar no texto. A maior dificuldade que nós enfrentamos aplicando esse questionário desta forma nas escolas foi que os alunos hoje em dia são treinados não a ler, mas os professores fazem assim, faz uma leitura, não precisa ser legal, mais ou menos, leia a pergunta e volte no texto para ver o que está perguntando. Não é isso que os professores fazem em muitos casos? Me ajudem aí, confiem. Não é assim que funciona? O aluno então vira um cirurgião textual. Aqui está a resposta 1, aqui está a resposta 2, aqui. Essa metodologia não permite ao aluno ler com profundidade, com concentração. Começa daí, detectamos parte do problema. E aí, os alunos ficam num perrengue, desculpa o termo, apertados, porque eles vão responder as perguntas, mas não podem voltar no texto. Quando a gente fala isso, a gente fala, ih, caramba, então eu vou ler mais devagar.
Ele lê mais devagar e começa a ler com mais profundidade. E começa a compreender mais. Veja como uma ferramenta simples, de uma coisa que a escola já faz naturalmente, já permite ao aluno uma perspectiva de compreensão da sua própria leitura. Pois bem, mostra o gabarito para o aluno, e aí a gente consegue calcular. Assim, ó, esses são os resultados de 2012 da escola onde eu estou trabalhando. Eu peço desculpas aos que estão mais no fundo, talvez vocês não consigam enxergar muito bem, mas eu vou ler alguns resultados aqui para vocês, tá? Olha bem. Terceiro ano do ensino fundamental. Leram 92,4 palavras por minuto. Excelente. Crianças de terceiro ano do ensino fundamental, poxa, estão lendo bem, né? Dá a impressão de que, poxa, 92 palavras por minuto. Ah, só para dizer para vocês, Prova Brasil, de 50 a 70 palavras por minuto. Pô, tão bem pra caramba, né? De 93. Mas olha que interessante, ó. Olha o próximo item. Porcentagem de compreensão. Que a velocidade sozinha não adianta nada, né? 54%. Ou seja, olha esse último dado, como ele é alarmante. 46 de cada 100 palavras que ele leu, 46 não compreendeu. Escola privada, os pais pagam, tem um bom resultado no Enem, tem um bom resultado não sei o quê, tarará, tudo satisfeito, e ainda assim, olha que terceira série do ensino médio, 72 palavras de cada 100 palavras, ele não entendeu. Quando eu falo não entendeu, não é que ele não viu escrito o nome, mas é que ele não conseguiu entender a palavra no todo, não fixou a palavra. Ao ler o texto, ele não gravou aquilo. E são textos que não são tão complexos, são textos informativos que não exigem muita interpretação. Pois bem, a média aqui, 58 palavras, 52%, 119 palavras por minuto. Reparem bem, agora, com esta ferramenta na mão, com esses dados na mão, eu vou para o conselho de classe. Não sei se em muitos lugares ainda existe conselho de classe, ou para reunião de equipe, ou para reunião de planejamento. Eu, em vez de ficar só aquela situação assim, ah, que fulaninho, a mãe dele, nossa, mas também os nossos alunos, a agressividade que tem com a gente, o que nós vamos fazer? Em vez de ficar um componente de uma discussão subjetiva, a gente traz os dados e diz, por que isso ocorre? E pasmem, eu aprendi de uma professora de língua portuguesa isso. Olha que interessante. Se eu estou com um texto lendo aqui, assim, se eu colocar esse texto a 90 graus em relação aos meus olhos, eu leio 15% mais devagar se eu colocar o texto inclinado a 45 graus. Coisa besta, né? Mas quando vocês foram para a escola, vocês como alunos, os professores ensinaram essa técnica. Muito pelo contrário, né? Fala, menino, baixa o texto, põe-se na mesa, vai fazer a prova, ninguém deixa ficar assim, né? Isso não acontece mais hoje nas escolas, claro. Todo mundo deixa a maior liberdade dos alunos, do jeito que quiser, eu sei disso. Mas olha que coisa interessante. É só uma coisa, uma técnica. Aí a professora de português falou, é fácil. Então a partir de agora nós vamos decretar para todo mundo que pode ler inclinado. Na hora que a gente foi comprar as mesas para reformar a estrutura escolar, compramos mesas inclinadas. Aí fazia sentido pedagógico a mesa ser inclinada, ou pelo menos que ela permitisse uma inclinação. E não ficou apenas uma discussão administrativa, se a mesa é dura, se ela é boa, se não é, se vai cair. Tem um potencial ali de uma discussão que é pedagógica para fazer essa intervenção, que tem como resultado a leitura melhor dos alunos. Então, a gente pega este projeto, esses dados, e cria metas com os professores, que vão levar, lá no final, a um processo de resultado melhor em toda a avaliação. Deixa eu voltar para esses itens aqui. Então, a gente aplica esse teste de compreensão e velocidade de leitura, analisa os resultados, cria metas, busca as melhores técnicas de leitura. Aí faz sentido.
Quando você for fazer o seu evento educacional, ou mesmo quando o pessoal da MM for propor um evento educacional para vocês, eles vão pegar os dados e vão dizer, opa, detectamos que muitos municípios têm essa dificuldade, então vamos escolher um palestrante que fale sobre este item em particular. Então você começa a trabalhar a avaliação, seja ela de cunho pedagógico dentro de sala de aula, seja na perspectiva de todo o trabalho de desenvolvimento do aluno, até chegar numa perspectiva de resultados. Fugindo um pouco dessa discussão que a gente está tendo hoje, que é assim, ó, a prova pode, não pode, pode ser múltipla escolha, não pode ser múltipla escolha, faz habilidade, não faz habilidade. O que é habilidade? Habilidade é competência, é a mesma coisa? Essa discussão ela tem que existir, concordo. Mas essa discussão sozinha não permite que as escolas, os municípios, consigam fazer projetos de trabalho para alcançar resultados específicos de cada turma. Eu não estou falando de um projeto que a Secretaria de Educação propôs para todo o município, de todo mundo, não. Eu estou dizendo que o professor em sala de aula precisa ter essa perspectiva, assim como o coordenador, assim como o diretor, assim como a secretária de Educação. É um efeito conjunto. Hoje, essas avaliações estão muito dissociadas uma da outra. E cada um interpreta ou avalia em um âmbito diferente. Pois bem, e a gente reanalisa e trabalha nessa perspectiva. Na escola onde eu estou trabalhando hoje, a gente inclusive faz um ranqueamento. Ruim, péssimo, né? Quando a gente fala ranqueamento, as pessoas já... Mas olha que interessante. Para os alunos do segundo ano do ensino médio, que é o caso de vocês em muitos casos, né? O menino olha o ranqueamento e fala assim, nossa senhora, na turma que eu estou, além de eu ter lido só 90 palavras por minuto e não me preparar para o Enem, eu sou o último da fila. Aí o orientador educacional tem condição de sentar com esse aluno e dizer, peraí, eu não vou agora só ficar no blá blá blá. Eu quero criar metas para você enquanto aluno, coisa que a maioria das escolas não tem. Se o aluno não tem meta, o que ele vai fazer na escola? Fazer o que ele vem fazendo, né? Passeando pela escola. Pois bem, então a gente detecta o problema, a gente elabora metas de melhoria, a gente trabalha com projetos, aí sim os projetos passam a fazer sentido. Os projetos passam a ter como objetivo o alcance daquelas metas de trabalho. A perspectiva é outra. A gente, ao final do projeto, você vai avaliar o projeto e falar assim, o projeto surtiu efeito ou não surtiu efeito? Porque, afinal de contas, a gente gasta tempo e dinheiro pra caramba. Não é de maneira leviana. Não é isso que eu estou dizendo. Mas na educação a gente tem gastado tempo e dinheiro muito, sem o efetivo resultado que nós mesmos pretendemos. Não é uma crítica a gastar dinheiro. Tem que ter dinheiro, não tem que gastar dinheiro com esses projetos. Mas desde que se criem metas para começar. Senão, como é que a gente avalia o próprio projeto que foi criado? Executa com constância. Essa é uma das dificuldades que a gente tem em muitos lugares na educação pública, vocês sabem disso muito melhor que eu, que não há uma constância na aplicação de muitos desses projetos. E o aluno fica durante um tempo com o projeto, depois o projeto acaba, ou muda, ou vira outro, e aí a gente tem o rompimento dessa constância de trabalho. E a metodologia se perde. E, por fim, reavaliamos periodicamente. Então, para aqueles que já fizeram pós-graduação, sabem um pouquinho de gestão, esse é o ciclo básico de gestão chamado PDCA. É o beabá, que significa planejar, desenvolver, checar e agir. Só que o problema, qual é? Todo mundo estuda, e essas ferramentas que são da indústria, dos serviços, de fora da escola, estampam isso para a gente e falam assim, agora se vira, vai para a sua escola e faz. Como a gente não tem as ferramentas, como é o caso daquele teste de leitura, a gente não consegue implementar isso de fato dentro das escolas. Então, nos falta esta passagem dessa concepção teórica, como é esse caso, para o desenvolvimento de ferramentas sistematizadas para que a gente possa, de fato, atuar nos problemas
planejando, desenvolvendo, checando e agindo. Está claro até agora a nossa perspectiva de trabalho? Do que a gente está falando? O que é a nossa intenção como um todo? Está claro? Tá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está muito fora do normal? Não, né? Muito bem. Então, a intenção justamente é essa. É que a gente possa mostrar para vocês que existem ferramentas, se não essa que eu mostrei para vocês agora, da velocidade. E é engraçado que essa ferramenta da velocidade de leitura, sabe de onde é que a gente pegou? Eu fui fazer um teste uma vez por conta dessa questão de estudar um pouco mais das ferramentas, fazer um teste de leitura dinâmica, que a minha esposa lê na velocidade absurda. Acho que ela lê hoje 700 palavras por minuto. Sabe aqueles livros? Os Tons de Cinza? Claro que tinha lá o John Gray, tinha toda uma motivação. Eu nem quis ler para não passar raiva, senão você já viu. Não é? Vai ficar me comparando com o sujeito frio daqueles? Não dá, né? Então, o John Gray, ela leu, assim, um dia ela leu tudo. O livro todo. E ela trabalhou no mesmo dia. E trabalhou mesmo, porque eu deixei ele escondido. Ela não levou para o trabalho. Ela leu tudo. No final, depois que ela leu tudo, 700 palavras por minuto que ela lê, Gisele, vamos fazer uma avaliação? O que ficou para você dessa história? Ela colocou alguns pontos e tal. Depois, um tempo depois eu li, e a minha perspectiva foi completamente diferente da dela. E aí daí eu fui fazer esse teste. E eu acabei lendo, no primeiro momento, 300 palavras por minuto. Treinando, eu conseguia chegar a 500 palavras por minuto, com muita dedicação, que é difícil para todos nós, mas é engraçado. A gente fala sobre isso, mas poucas pessoas vão fazer esses tipos de cursos. Aí eu fui fazer, tinha essa ferramenta, na mesma hora, capturei essa ferramenta, adaptei essa ferramenta e trouxe para dentro da escola. Este movimento, durante muitos anos, deixou de existir. Concordam comigo? Vejam, olha bem. Nos últimos 50 anos, pensa, não estou falando de tecnologia extrema, eu estou falando assim, o quanto, eu também não estou falando mal da escola, mas eu quero só mostrar um exemplo. O quanto que o telefone celular melhorou e o quanto que a educação melhorou. Claro, são coisas diferentes. Eu entendo perfeitamente. Uma coisa é botão, outra coisa é gente. Antes de começarem a me jogar pedra, tá? Mas independente disso, o quanto esse telefone melhorou e o quanto a escola melhorou. Por que a gente não vem trazendo para dentro da escola metodologias que estão disponíveis para essa teoria? E aí eu tenho uma hipótese para mostrar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem concordar comigo. Aqui. Um dos maiores educadores que o Brasil já teve foi o Paulo Freire. Não tem ninguém que possa negar isso na história da humanidade. Freire foi um sujeito iluminado, né? Acho que muita gente no Brasil concorda. Tem algumas pessoas que não concordam. Até há pouco tempo eu assisti, fui participar de um evento em que eu fui falar isso e o pessoal começou a achar graça. Então, o que aconteceu? Onde estava? Antes de você vir um palestrante, disse que Paulo Freire não presta para nada na educação. Eu falei, calma lá. Vamos devagar com a dor, né? Paulo Freire, na minha perspectiva, acredito que na maioria de vocês, foi um sujeito incomum, um cara que conseguiu trazer para a gente, para o nosso país, uma perspectiva fantástica, né? A pedagogia da autonomia, a perspectiva que ele traz, as ideias de libertação, enfim, toda uma série de componentes. E interessante que o próprio Freire, apesar disso tudo, no final da sua vida, concorda com a hipótese que a gente criou aqui, que houve uma confusão, não do Freire, mas de muitas pessoas, sobre as ideias dele. Freire, quando compara lá, né, os alunos com o sistema bancário, lembra dessa história, né? A tábula rasa que você vai lá, deposita, depois vai lá e retira. Quando ele faz isso, a comparação dele, a analogia é fantástica. Só que as pessoas disseram assim, tá vendo? Aluno não é produto. Aluno não pode ser analisado como se faz na indústria. Não pode criar meta. Não pode avaliar todo esse processo criando metas de trabalho para cada um deles.
resultado disso é que esta confusão nada teve a ver com as ideias do Freire, impediu muitos educadores de trazerem e desenvolverem dentro das escolas metodologias de trabalho como essa que eu acabei de propor. Basta vocês verem que a primeira vez, há exatos 11 anos atrás, quando eu propus essa metodologia na escola, de analisar, através de testes, capacidade de compreensão e velocidade de leitura, as professoras de português, sobretudo, pularam dessa altura. Mas um teste não mostra nada, o aluno não é assim, você não vai poder criar meta para os meninos, essa perspectiva não vai funcionar, a gente não vai ter meta, não vai conseguir desenvolver... Pois bem, por conta desta concepção, dessa cultura educacional que nós vivemos, que é decorrente desta confusão que houve em relação às ideias do Freire, nossas escolas não permitiram o desenvolvimento de ferramentas internas para medir esse trabalho e fazer tudo aquilo que eu falei. Fazer proposta, criar metas, desenvolver, planejar em função disso. Quem é que se deu conta disso há alguns anos? O próprio Ministério da Educação. Vem forçando a barra para que isso ocorra de outra forma. Dizendo para as instituições, né? Ó, o resultado do IDEB seu, se for bom, você ganha mais dinheiro ou menos dinheiro, ou não ganha dinheiro. É uma mostra clara de que esses componentes passam a fazer parte da cultura do nosso país. Porque, afinal de contas, infelizmente, por conta dessa não entrada dessas ferramentas, a educação no Brasil, infelizmente, não é por conta dos profissionais, é por conta de uma confusão que aconteceu e por conta dessa falta dessa metodologia, a gente não vem alcançando resultados. É como diz aí, eu brinco aqui, né? Eu vou mostrar uma imagem que é grotesca, tá? Do meu ponto de vista é grotesca, mas ela mostra muito bem o que a gente não vem fazendo com a educação. As nossas escolas, os nossos municípios, continuam a ser regidos por princípios e não por resultados. É assim, ó, tem uma teoria educacional e ela rege o meu trabalho, independente se o resultado é bom ou não. Há poucos dias, na escola do meu trabalho, tem sistema de recuperação. E aí começou lá numa reunião pedagógica a discussão. Tem que ter recuperação? Não tem, não estão recuperando, não estão... Começou aquela discussão, baseada em quê? Em princípios de trabalho. Ah, não é justo, o menino não avalia, não pode, a prova não avalia nada, não tem... Quer dizer, tem toda uma discussão. E eu falei para elas, olha, vamos brincar assim? Vamos ver de fato qual é o problema? Aí vem a imagem grotesca, eu peço desculpas, tá? A comparação é simples. Como é que eu faço para medir a eficácia de um desodorante? Adianta ser por princípio? Não adianta. Tem que cheirar o sovaco do sujeito. Não, claro, depende, né? Mas eu digo assim, usando essa analogia, a melhor forma, a forma mais evidente de você, não adianta dizer, não, o nosso desodorante tem um álcool que é desenvolvido pela NASA, que ele tem umas nanopartículas que tapam os poros. Legal, isso tudo por princípio de trabalho, fenomenal, isso vai começar a estruturar o seu trabalho. Depois de um tempo, vai cheirar o sovaco, pô, para ver se aquilo trouxe resultado ou se não trouxe. É só com base nesses resultados é que eu posso dizer, opa, essa tecnologia não funcionou não. Como a gente não vem avaliando esses resultados direto na escola de forma sistêmica, cuidado, vem avaliando sim, Enem, IDEB, Prova Brasil, não sei o que, um monte de instrumentos, só que isso não chega de fato lá no professor, no aluno, enquanto planejamento daquela ação. Esse retorno é que precisa acontecer. A gente precisa cheirar o sovaco da educação. A brincadeira, apesar de grotesca, a intenção era essa mesmo. Era dizer assim, o que está acontecendo, o que está resultado, o que não dá. Vocês querem ver? Quantas vezes a gente importou metodologias de trabalho dos Estados Unidos e da Europa, implantou nas nossas escolas e não consegue sequer medir se aquilo trouxe resultado. Que é a melhor de todas?
Informática. Lá na escola que eu estou trabalhando, o pessoal me falou assim, vamos instalar lousas? Aí eu fiz um parecer negando. Não queria que instalasse lousas. Não, nós vamos instalar, porque foi um compromisso que foi feito. Legal. Mas é o seguinte, me envie um projeto dizendo qual é o parâmetro esperado. Ou seja, o que aquela tecnologia, de fato, vai trazer de benefício. E hoje, a grande maioria dos projetos de educação não tem isso para começar. Eu estava numa escola aqui em Belo Horizonte ontem, discutindo, eles estavam falando de uma assessoria pedagógica que está sendo promovida agora, nem conheço, não sei como é, que é sobre exercícios cerebrais. A metodologia é legal, os exercícios cerebrais são legais, eu mesmo fiz durante muito tempo pela internet, acho um barato, todo mundo tem que fazer, exercícios de memória, exercício de raciocínio, velocidade, mas eu falei assim, escuta, antes de vocês começarem a me apresentar a proposta, eles têm uma metodologia para medir o resultado e comparar como era sem isso. Se não tem isso, então eu estou gestando a escola por princípios e não pensando em resultados. Se eu não penso em resultados, eu não consigo resolver os problemas da educação. É simples assim. E eu estive lá Educar agora, a grande maioria das metodologias vendidas, elas não têm na sua sistematização, ou quando tem meio camuflada, resultados. Um exemplo muito bom que a gente tem são os sistemas de avaliação externos que muitos sistemas de ensino vendem. Eu estou lá e não contratei nenhum. Porque nenhum deles trazia toda essa perspectiva de resultado que eu pretendia, não. E a gente pergunta, vocês vão me apresentar essa perspectiva? Eu vou poder comparar com vocês e sem vocês? A educação carece, no sistema de avaliação, pensar metodologicamente nessa perspectiva. Desenvolver o que na gestão se chama pensamento estratégico. Que ação eu vou tomar, que resultado eu pretendo e como eu vou fazer isso acontecer na sala de aula. Porque também não adianta a gente fazer isso fora de sala de aula. Não entra na sala, vocês sabem tão bem quanto eu. Fecha a porta e a metodologia ficou linda do lado de fora. Não é assim que funciona em muitos dos casos? Você vai para a escola, desenvolve um projeto, uma coisa linda. Se não tiver ferramentas para ir lá dentro da sala de aula, você não alcança resultados. Vou mostrar mais uma ferramenta aqui para vocês. Deixa eu só falar um pouquinho, vou mostrar um videozinho para vocês, bem rápido, eu mostro para a ferramenta já. Isso tudo que eu falei, além dessas dificuldades de um argumento negativo que aconteceu com a fala do Paulo Freire, repito, não estou falando mal do Freire, pelo contrário, mas da confusão que aconteceu com parte dele, trouxe para dentro da escola uma cultura, chamada cultura organizacional. Essa cultura organizacional, ela é dificílima de romper. E eu vou brincar, mostrando para vocês um videozinho aqui, para caricaturizar isso que eu estou falando de cultura organizacional, para a gente voltar a ver como é que a gente rompe com isso. Tá legal? Eu vou fazer o seguinte, ela tem um vídeo, amigão, do sistema do som. Você tem como conectar para mim aqui o som? Eu esqueci de fazer isso, mas a gente já fala. Essa questão de cultura organizacional, isso, conecta aqui para mim, ó, tem um buraquinho aqui, que é o fone. Isso, será que vai caber aí? Isso, legal. Hoje as coisas são práticas, rápidas, está tudo aí na mão. Nossa, nem precisou de muita discussão, né? Vou passar o vídeo, depois que acabar o vídeo, um vídeo que dura pouco, 2 horas e 15, o vídeo dura. Opa, parou tudo. Não está saindo o som. Tá bom. Vou tentar falar sem microfone. Será que vocês conseguem me ouvir mesmo quem está no fundo? Muito mal, né? Tá, vou esperar o microfone. Sabia que tinha que chegar.
Oi, som. Então, cultura organizacional, já te devolvo. Cultura organizacional, o que é esta condição? Por mais que a gente tente, olhem para mim, não olhem para o rapaz do som. Por mais que a gente tente, em muitos dos casos, implementar novas ferramentas dentro da instituição, às vezes a gente esbarra em problemas culturais. Quantas vezes já aconteceu com vocês de pensar em um projeto novo, quando você vai apresentar, as pessoas têm a síndrome da hiena. Ó dia, ó dois, não vai dar certo, eu já vi isso, não vai funcionar, isso não vai dar jeito, deixa quieto. Não tem? A pessoa, sempre tem alguém na instituição que incorpora a síndrome da hiena. Chora por tudo, diz que nada. Amigo, você está sentado lá no fundo por falta de cadeira? Tem lugar aqui se precisar, tá? Ele está sentado no chão lá no fundo. Então, já deu? Já funcionou? Então, a síndrome da hiena tem uma razão para acontecer que está caricaturizada aqui no vídeo. Deixa eu ver uma coisa aqui, se o meu som também está numa altura legal, né? Isso, vou colocar mais alto. E aí, vamos aqui para a apresentação dos slides. Vamos ver se agora vai. Eu acho que não foi ainda não, Miguel. Foi? Cinco macacos numa jaula. No centro fizeram uma escada. E sobre ela um cachorro. Está muito baixo. Vou voltar. Você tem condição de colocar mais alto aí ou tem que aumentar aqui? Você aumenta aí? Então vamos lá, ó. Vou colocar de novo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro fizeram uma escada. E sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir na escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais na escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Não é assim que acontece em alguns casos? Você quer um exemplo? Aqui, ó. Bem simples, rápido e prático. Quem aqui sabe? Levanta a mão. Por que a maioria das escolas trabalham, públicas ou privadas, com uma certa nota de aprovação? Por exemplo, por que muitas escolas trabalham com a nota 6? Vocês sabem dizer? Isso já é cultura. É meta do Brasil. Será que está todo mundo trabalhando em função dessa meta? Tem uma coisa inteira. Alguém falou que era metade de 10, próximo de 10, um pouquinho acima. Isso é cultura. Isso é cultura. Sabe o que aconteceu? Alguém chegou na escola e falou assim: por que 6? O que nós fizemos? Enchemos de porrada. Você não vem questionar isso aqui não, para de encher o saco. É 6 e acabou. E com isso, a gente vem conseguindo o quê? Pouquíssimos resultados. E institui culturas que ficam. Um exemplo, eu adoro, acho lindo, maravilhoso. Exemplo notório, faz parte dessa cultura, mas precisa ser desenvolvida. Festa junina. A gente gasta um tempo danado para o dia da festa junina, gasta uma organização,
deixa de fazer atividades pedagógicas, deixa de pensar, tarará, 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 e ninguém pergunta assim, gente, nós temos mesmo que fazer festa junina? Nem concordo, são obrigados, é igual macaco ali, né? Eu não vou subir no caixa para poder perguntar, senão todo mundo vai me dar um monte de pancada. A gente fica calado. A instituição escolar tem isso, né? Perde ponto com o grupo. Então, a cultura do contra, né? Agora, esse questionamento efetivo, por exemplo, na escola a gente está trabalhando agora, eu perguntei, eu quero que vocês me tragam numericamente, porque do gogó não dá para falar. Quero que vocês me tragam numericamente quais foram as vantagens pedagógicas que a festa junina trouxe. Nossa, todo mundo arrepia, né? Mas como é que eu vou medir isso? Aí, antes todo mundo falava para mim assim, não, a gente trabalha cultura de grupo para dançar junto. A gente trabalha folclore. A gente legal, gostei, a perspectiva é boa. Agora eu quero medir. Porque eu quero medir e saber se essa festa junina tem que ser aumentada ou se ela tem que ser reduzida em função do que eu estou como resultado. Ou será que a festa junina faz parte da cultura e a gente nem sabe muito bem para que de fato ela funciona? Fantástico. Eu acho que é importantíssimo, professor. É isso mesmo. É uma interação social. E aí eu perguntei para assim, na escola eu perguntei assim, existe uma outra forma de interação social que traga mais resultado, que seja menos custosa? Então é isso que eu queria comparar com elas. Não era ser contra a festa. Isso, aí. Então outra, escolas usam para fazer o caixa. Aí a pergunta que eu fiz foi, a escola tem outra forma de fazer? Às vezes é difícil, né? Pública não, é difícil, né? A ferramenta é mais fácil, na privada é mais fácil. A ideia é, não é, vejam, entendam bem, eu não estou aqui questionando a festa junina, acho um barato, né? Sempre danço, participo, brinco com os meus, mas a pergunta não é a festa em si, mas é a perspectiva que está por trás dela, analisar o que está associado a ela. Vamos para frente aqui então. Nessa hora, muita gente que ainda pensa do ponto de vista cultural, naquela ideia de que aluno não é produto, né? Aluno não é produto da escola, pensa nessa perspectiva de dizer que não dá para a gente trazer essas ferramentas, questiona para mim, Gustavo, será que é possível de fato a gente criar essas metas de ensino e aprendizagem? Será que a gente consegue padronizar processos de ensino e aprendizagem nas escolas? Esse é um questionamento que muita gente faz. E eu vou responder para vocês mais para o final um pouquinho. Tá? Vou mostrar uma outra ferramenta que vai ajudar a gente a responder parte disso daí, tá bom? Vamos para frente. Eu trabalhei os professores. Deixa eu achar onde é que ela está aqui. Aqui. Muitas escolas, hoje em dia, por conta das perspectivas educacionais nas quais a gente está trabalhando, o foco do nosso trabalho vem sendo não mais decoreba, conceito pelo conceito, mas muita gente, se não 99% das escolas do Brasil, já trabalham com foco no desenvolvimento de habilidades dos alunos, não é verdade? É ou não é? Ou ainda acontece da gente ter que memorizar um monte de fatos e dados nas escolas? Tem também, né? Eu diria que, na verdade, foi brincadeira, a grande maioria ainda trabalha nessa perspectiva anterior, né? De fatos e dados. A pergunta é, fui com meu pai, ele presta assessoria para uma rede, um sistema de ensino já há alguns anos, e eu perguntei para ele assim, pai, como é que eu consigo medir se a tua assessoria, se a escola de fato já pensa e para o aluno isso já tem resultado nas habilidades, se não for através da Prova Brasil, Provinha Brasil e Enem? Tem outro jeito de eu ver isso? Tem outro jeito de eu mensurar se a escola já está trabalhando na perspectiva da habilidade? Porque veja, a gente faz congresso, faz projeto, ensina os professores, faz momentos de treinamento, faz reuniões para diferenciar habilidades e competências, faz a lista de habilidades,
escolhe um livro do PNLD que tem esse foco nas habilidades. Mas a pergunta é, será que de fato a gente está levando isso lá na ponta para o aluno? E como é que eu faço para medir se isso está acontecendo? Para não ficar uma coisa só de gogó. Não! Aqui, bom, basta ver os projetos políticos pedagógicos das instituições, né? Você pega, as coisas são lindas. Nós somos cognitivistas. Nós trabalhamos na perspectiva de habilidades. Mas quando você vai ver de fato, então o que nós fizemos? Ferramenta. Não existia essa ferramenta disponível para mim em lugar nenhum. Tá? Então, o que dá base para as teorias do desenvolvimento, da educação estruturada nas habilidades para o desenvolvimento de competências, só para fazer essa correção. Não existe um elenco de competências na minha perspectiva, tá? Faço parte de um grupo de pessoas que pensa que competência não é um elenco de coisas. Não existem competências e habilidades a serem ensinadas. Existem habilidades que desenvolvem competências, que não são elencadas. Mas essa é uma outra palestra, uma outra discussão. Pois bem, como é que eu faço para ver isso? Então, o que sustenta, do ponto de vista teórico, o ensino dividido por habilidades, foi aquilo que nós estudamos, muitos de nós estudamos, quando estávamos na universidade, a chamada taxonomia de Benjamin Bloom, dos níveis mentais dos alunos e procedimentais. Vocês lembram disso na universidade? Então eu tinha lá, primeiro nível de atividade mental, memorização. Segundo nível, compreensão. Terceiro nível, aplicação. Quarto nível, síntese. Quinto, Benjamin Bloom foi classificando as atividades mentais que os alunos aplicam. Tem vários níveis, são 6 no total. E aí essa estrutura, que foi desenvolvida lá na década de 70, deixou de ser classificatória assim, direitinho, bonitinha, e deu origem a essa, não diretamente, mas tem como base estrutural teórica, ao desenvolvimento de habilidades. Pois bem, eu queria saber se isso aqui estava chegando na escola. O que eu fiz? Nós pegamos, eu queria medir se esse fato estava realmente na escola, se capacitar o professor bastava. Pois bem, então nós pegamos, criamos uma tabela para classificar todas as avaliações da escola na taxonomia de Benjamin Bloom. Para quem não lembra da taxonomia de Benjamin Bloom, hoje tem centenas de sites na internet, está o colega ali inclusive olhando, acho que é isso que é legal, ter o celular na mão, é muito legal para isso que a gente acompanha em tempo real. Está lá disponível. Nós pegamos um professor, toda escola pública também tem isso, né? Aquele professor ou aquela professora que não está afim mais de trabalhar, que já está de saco cheio, que não cabe você colocá-la na biblioteca, que já tem outra pessoa que já não está dando conta de mais nada, ou aquele que é do contra, ou aquela que não queria ser professor, está lotado de gente assim, né? Vai até difícil de conseguir alocar todo mundo, né? Mas, pois bem, então, está aqui mais uma função que vocês podem alocar para essa pessoa. Nós fizemos isso na escola. Eu, uma orientadora, que ela não aguentava mais ver menino na frente dela. Então nós colocamos ela, alocamos ela, e ela passa dia e noite fazendo essa função. Ela lê as avaliações e ela classifica todas as nossas avaliações da escola na taxonomia de Bloom. Todas. Questão por questão. Gente, se você parar para olhar, exigiu capacitar um funcionário, não exigiu capacitar os professores todos. Fiz uma reunião de demonstração dos professores da taxonomia de Bloom. Mas eles continuaram fazendo essas provas do mesmo jeito. Número de alunos, que essa escola que eu estou hoje, tem 1.700 alunos. Tá? Ela hoje trabalha 44 horas por semana, tá? Fazendo exclusivamente essa função. Nós começamos com uma quantidade menor, para evitar que a gente tivesse que ter uma coisa tão grande assim. Tá?
A gente pode fazer, é possível fazer, nós começamos só assim, com as séries de ponta, né? Começamos com quinto ano, começamos com o nono ano e começamos com o segundo ano do ensino médio, para poder chegar no terceiro, tá? É possível fazer isso, e aí como o projeto trouxe um resultado legal, a gente fez do início na perspectiva e conseguiu expandir para toda a escola. É claro que ela trabalha muito. Ler as questões de todos os professores, né, e classificar na taxonomia de Bloom, ela hoje é um profissional essencial para mim na escola. Né? E a gente pode fazer isso, é possível desenvolver isso nas escolas públicas com toda tranquilidade. Basta você alocar alguém, a pessoa tem que querer, né? Tem que fazer essa função aí. Mas enfim, ela classifica todas. A gente emite um relatório a cada avaliação. Medimos o engajamento de cada professor e criamos metas de trabalho. Nossa Senhora, fala isso na escola pública, onde muita gente não quer trabalhar, é difícil demais, né? Mas, gente, reparem que, na medida em que muita gente também na escola pública não sabe o que é esperado deles, falar em metas é complicado. Mas à medida em que você pode criar essas metas em discussão com o professor, é possível você reverter esse quadro com o professor e transformá-lo num parceiro, porque isso é um elemento diferenciado, é um elemento inovador de trabalho. Apesar do elemento do conhecimento ser amplo, ser antigo, desculpa, a metodologia é nova. E aí olha que interessante, ó, olha aqui que barato. Peço desculpas de novo a quem está um pouquinho mais longe. Aqui, ó, eu sei hoje que o professor Ricardo de História, na prova AV3, que foi feita dia 21/5, fez uma questão que era do nível 2, que era conhecimento, uma questão que era do nível 5, síntese, uma questão que era do nível 3, aplicação, e duas questões que eram do nível 4, análise. Aí eu posso dizer assim, caramba, para o professor ter feito uma avaliação com esses níveis todos da taxonomia de Bloom, significa que, muito provavelmente, ele avançou bem na sua perspectiva didática na sala de aula. Se eu só encontrasse aqui, ó, questões do nível 1, conhecimento, que são aquelas de decoreba, o que eu ia poder dizer? Opa, a escola não conseguiu desenvolver ainda, não, trazer para dentro da escola as teorias de aprendizagem que nós estamos propondo. Então, não adianta capacitar. E olha que barato hoje, ó. Eu sei que no ano de 2012, tá? 32% das questões do ano inteiro eram de conhecimento. 24 eram de compreensão. 22 de aplicação, 11 de análise, 6 de síntese e 5 de avaliação. Interessante, né? Porque, de fato, tem que ser um pouco mais complexo. Essas aqui são questões complexas. Né? Para trabalhar isso com os alunos, mesmo com os menores, é difícil. Aí, o que eu fiz? Opa, olha, se há avaliação, então eu consigo mostrar para a Secretaria de Educação, consigo mostrar para os pais, consigo mostrar para todo mundo, para os alunos e para mim mesmo, um raio-x do que é a escola. E se ela conseguiu, de fato, entender tudo aquilo que a gente queria enquanto educação interativa. Não é essa perspectiva didática construtivista correta, não errada, que a gente vem tentando implementar nas escolas, que os alunos têm que interagir mais com os professores, que os professores têm que interagir com o conhecimento, que não pode ser mais decoreba. Aqui eu tenho uma ferramenta mensurável de como está a instituição dentro dessa ideia. Se eu não tivesse essa ferramenta, sabe o que ia acontecer? Eu ia chegar na escola e ia falar, não, segundo o nosso projeto político-pedagógico, a gente trabalha dentro da perspectiva interativa, sócio-interacionista, nós somos sócio-interacionistas na instituição. O que embasa o nosso trabalho é o princípio sócio-interacionista. Não existem muitas escolas, públicas ou privadas, que dizem isso? Pois bem, obrigado. No entanto, quando você vai medir, você não consegue ver. É por isso que essas ferramentas e essa metodologia vão permitir
a gente se satisfazer e sair dessa angústia que as escolas têm, e os sistemas de ensino, os municípios, em que a gente fala de educação e fala de perspectivas novas, fala de, o Júlio, por exemplo, não sei se ele falou sobre isso aqui, mas aprendizagem significativa, fala sobre isso, a gente põe essa pressão no professor, mas a gente não consegue medir o resultado desses próprios projetos. Portanto, esse tipo de ferramenta vai permitir isso. E aqui, ó, eu crio meta. Eu sento com os professores e falo, professores, vamos criar metas pequenininhas? 25%, ó, vamos diminuir conhecimento, vamos aumentar compreensão, vamos aumentar todas as outras. Eu crio metas de trabalho. E aí eu consigo chegar diante da Secretaria de Educação e dizer, preciso de verba. Aí se justifica, não é que a Secretaria de Educação vai fazer sem ter isso, mas a sua consciência em relação ao trabalho que você pretende desenvolver vai ficar muito mais tranquila, porque você sabe que a proposta de trabalho partiu de um problema que você sabe o tamanho, que você sabe o que você precisa resolver e você tem meios de avaliar o que você está fazendo. É um trabalho de uma satisfação muito grande. Essa metodologia permite a gente desenvolver isso. Pois bem, vou voltar um pouquinho. Essa perspectiva, eu estou falando muito e vocês estão muito ouvindo, né? Das duas, ninguém está gostando nada, ninguém está entendendo nada, está todo mundo espantado. Acostumaram a gente. Cultura. Ninguém tem pergunta nenhuma para fazer no meio do caminho. Se tiver, gente, por favor, então vou respeitar a cultura de vocês, tá? Vou deixar as perguntas para acontecerem só no final. Como é que está o nosso tempo? São 2:55 aqui no meu relógio. Até que horas a gente estava previsto conversar? Como? 3:30 com o debate. Tá, então a gente vai deixar uns 20 minutinhos dentro do debate. Aqui, vejam essa imagem aqui. Essa talvez, eu não tenho pergunta para fazer, já vou te deixar para lá. Então ela está me dizendo que... Então, aí ela falou assim, ó, que já acontece na rede estadual e municipal através do PIB. Não é isso? Tá. A pergunta é, e aí? E aí? Vocês criam essas metas e os professores de fato fazem isso em sala de aula? Então é interessante, vejam, se isso realmente é como vocês estão falando, não, eu concordo. Mas se isso de fato acontece desta forma, então, por que a gente continua tendo os alunos com muita dificuldade no desenvolvimento das habilidades pretendidas? É isso mesmo. A intenção é essa que eu queria provocar. Ela falou assim, ó, a gente sabe que a avaliação é feita, mas ela não tem este foco. É isso mesmo. O que eu quero trazer é que essas ferramentas, sejam elas já instituídas no município ou não, elas passem a ter um foco diferente, que é esse foco efetivo de interpretar como está acontecendo a aprendizagem lá na ponta para o aluno. Está claro isso para todo mundo? Então, que bom que já acontece no município e já existem ferramentas, porque se acontece isso, o município está dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo. Sem essas ferramentas, a gente não consegue melhorar os resultados. O problema é, eu vou te deixar falar, o problema é o que está sendo feito com esses resultados e com essas ferramentas. Eu, há pouco tempo, fui chamado para um grande sistema de ensino aqui de Minas Gerais, como um todo, mas era aqui em Belo Horizonte, o foco. Vieram coordenadores, diretores, de várias escolas do estado. Elas pegavam e faziam exatamente o mesmo elemento, né? Era uma outra coisa, um outro sistema de avaliação. Um sistema de avaliação que elas pegavam para verificar as habilidades de cada um dos meninos. Então, hoje tem muitos sistemas que fazem isso, né? Pois bem, sabe por que elas me chamaram lá?
para depois que recebem os resultados, saber o que fazer de fato dentro de sala de aula a partir daí. Reparem que essa ferramenta que aqui está... Opa, deixa eu botar ali, se eu não levantar. Ixi, está bastante. Essa aqui. Essa ferramenta que aqui está, que eu criei, ela não é uma ferramenta que tem uma intenção na gestão, no que tange a escola como um todo, no sentido de gestão do trabalho, da coordenação. Senão que, de fato, entender o que está acontecendo lá dentro da sala de aula, diretamente com o professor. E, a partir daí, trabalhar nessa perspectiva. Então, o foco realmente é esse. E aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho na imagem que eu tinha trazido. Por que a gente precisa desenvolver isso? Por que a gente precisa desenvolver dessa forma? Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu perguntei nas instituições de ensino qual era a imagem que mais se assemelhava aos coordenadores, diretores, orientadores, era de um bombeiro. Não existe muito essa cultura organizacional para a gente? A gente tem a impressão que o dia não acaba, o dia não rende, que a gente fica o dia inteiro resolvendo problema, e no dia seguinte começa tudo de novo, né? Isso acontece porque, olha bem, de novo, as nossas ações não estão sendo baseadas ou feitas a partir dos resultados de uma avaliação sistêmica. Esse pensamento estratégico, esse pensamento estratégico, essa gestão estratégica, vai promover um foco no coletivo. Não é dizer que os professores todos vão trabalhar em conjunto. Isso não vai acontecer nunca na instituição. É utópico dizer que todo mundo vai participar. É igual... Né? Representa. Não sei até que ponto representa, né? Mas a ideia é, a gente não vai conseguir unanimidade dessas ações, mas a gente vai conseguir um processo de cooperação muito mais intenso entre os professores. Por quê? A gente vai romper com essa subjetividade e vai entrar com esse pensamento estratégico que está ali. E vai deixar de ter reatividade e vai trabalhar no foco coletivo e não mais no foco individual. Eu já passei aqui já passei. Bom, enfim. Só para a gente poder encerrar, trabalhando nessa perspectiva aí, há muito tempo, há muitos anos que a gente vem tentando desenvolver essas ideias, essa perspectiva, eu fiquei muito feliz de saber, e nós, na escola onde eu estou hoje, já estamos a caminho desse selo nacional de qualidade. É o único selo do Brasil que tem essa perspectiva. Chama Programa de Gestão Escolar de Qualidade. É uma plataforma gratuita, qualquer pessoa pode acessar. Gestão Escolar de Qualidade. As ferramentas de gestão que eu mostrei aqui para vocês, de análise de resultados, não estão lá. Essa é uma metodologia que está lá presente e qualquer pessoa, qualquer um pode entrar. Lá existem algumas orientações, existem alguns textos, existem algumas perspectivas, mas as ferramentas não lá estão. Mas ela promove essa discussão. Pois bem, este programa de gestão, ele leva a uma certificação de padrões internacionais. O e-mail ou o endereço? gestãoescolardequalidade.org.br gestãoescolardequalidade.org.br. Essas coisas que eu falei aqui não estão lá, estou lendo a vocês, tá? Isso é só uma plataforma gratuita que está disponível, que qualquer um pode acessar, os que permite a inserção de muitos dados que podem levar a uma reflexão da estrutura escolar, tá? Então, os dois elementos estão paralelos. É só uma propaganda que eu estou fazendo, porque eu acho que esse selo é um selo interessante. Pronto? Posso passar para frente? gestãoescolardequalidade.org.br. Este selo, quer dizer, desculpa, esse programa permite uma certificação com padrões internacionais chamado Selo de Gestão Escolar de Qualidade. Tá?
Algumas escolas do Brasil já têm esse selo, públicas e privadas. Tá? Elas já desenvolveram, dentro das suas estruturas, esta metodologia, essa forma de pensar. Só para vocês terem um parâmetro, quem são as pessoas que analisam isso aqui e que emitem esse selo? Tá? Então existe uma equipe externa, que é encabeçada pela presidente do conselho, que é a Guiomar Nome de Mello, que é referência para muita gente no nosso país, a Heloísa Huck, enfim, vários outros autores que a gente conhece. Essa equipe que aí está, ela faz a avaliação das escolas para implementação ou para dizer se a escola está apta para esse selo ou não. Tá? Esse cara aqui também ajuda nisso. Então, só para lembrar a vocês que eu falei do selo muito mais como um propósito de dizer, olha, existe hoje uma organização que promove essa metodologia também, né? Faço parte desse grupo, trabalho nessa perspectiva. Mas o meu objetivo, e tudo isso que eu mostrei aqui para vocês como ferramenta, não foram desenvolvidos por este grupo. Tá? São frutos do trabalho com a equipe que eu venho fazendo, tá bom? E essa perspectiva de trabalho tem conseguido alcançar resultados. Eu acho que é isso que é importante dizer antes da gente abrir para as perguntas nossas. É lembrar assim, ó. Eu, Gustavo, sempre me preocupei, assim como muitos de vocês, em dizer, nossa, mas eu faço tanto pela educação, e às vezes os resultados são tão pequenos. Faço tanto tentando melhorar a educação, faço tanto, me dedico tanto, como tanta gente na educação, que os resultados nossos não são grandes. Eu imagino que muitos de vocês aqui, assim como eu, trabalhem muitas horas por dia, sejam engajados na causa da educação, sejam preocupados com isso há muito tempo. Mas o que me moveu a pensar nessa perspectiva foi que a gente precisa enquadrar, trazer para dentro da escola de volta. Dentro da escola que eu falo, é do professor, do coordenador, do orientador, do diretor. Estou falando da perspectiva só estadual ou municipal. Eu estou falando de chegar essa metodologia lá na ponta, para a gente de fato medir esses resultados e resolver esses tipos de problemas. Seria muito legal, por exemplo, que vocês ao saírem daqui desenvolvessem uma ferramenta, por exemplo, para saber quantos para-casas os alunos fazem. Quantos por cento dos alunos não fazem os para-casas? Detectar, perguntando para os alunos, num questionário, não é de boca, questionário, por que você não faz o para-casa? Porque a gente está achando um monte de coisa e de repente a gente não está fazendo. O nosso problema é só falta de foco. E essa metodologia e essas ferramentas vão trazer para a gente mais foco no resultado. No entanto, a escola não pode se desumanizar. Hoje de manhã, meu filho está com os probleminhas de nota, né? Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Está com os probleminhas de nota, o diretor, o coordenador me chamou para conversar, já trabalhou comigo e tal. E ele, foi um cara fenomenal, está fazendo um anjo na vida do meu filho, nesse sentido de resgate, porque a gente sabe, a adolescência é sempre uma fase meio complicada, está com 16 anos agora. Independente de tudo isso, o cara abraçou meu filho no sentido de dizer para ele, cara, vamos lá, você dá conta, eu acredito em você, nós vamos trabalhar junto. Essa humanização tem que continuar existindo na escola. Não proponho aqui que a gente retire e diga, escola agora é só medida. Escola agora usa só ferramenta. Tem que continuar existindo. Agora imaginem o quanto nós vamos potencializar as nossas escolas. Se além de todo esse trabalho humano que a gente já faz, nós já temos essa cultura, a gente conseguir ainda trazer de volta para a escola essas ferramentas que vão permitir a gente alcançar melhores resultados de maneira sistêmica. Eu não vou arriscar dizer para sempre, mas eu vou arriscar dizer por um período maior do que os projetos que a gente executa hoje.
que eles são muito perenes. E eu não vou dizer isso para dizer, eu tenho uma responsabilidade fiscal com a comunidade ou com a nação, porque eu sou funcionário público. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, você, com o tempo e com a energia que você gasta, assim como eu, quer ver a educação melhor. Quer morrer vendo uma coisa melhor do que aquela que a gente viveu. Se isso é intenção, então a gente precisa, de fato, trabalhar um pouco mais essa perspectiva dos resultados e enquadrar isso de uma outra maneira. Para a gente poder encerrar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês questionamentos, ouvir dúvidas que vocês tenham em relação à metodologia, em relação às ferramentas, em relação a esse enquadramento, toda a apresentação que eu fiz. Alguém tem alguma coisa a dizer? Oi. Quando você colocou sobre os 6 pontos ali, e foi falado que no município já está se fazendo essa leitura, nós realmente estamos fazendo algum tipo de leitura. Estamos avaliando qual a questão que o aluno mais acerta, que ele mais erra, qual a competência e habilidade que aquela questão está sendo trabalhada. Mas o que a gente tem observado? Que hoje o foco maior do nosso aluno é para a compreensão. E muitas vezes está faltando no aluno aquela competência número 1, que é para ele ter o conhecimento para chegar à compreensão. Então a gente fica muito preocupado se ele vai compreender a questão, se ele vai entender a questão. E às vezes até foca muito, mas interpretação, tá. Mas ele jamais fará uma boa interpretação sem também o conhecimento prévio, que ele também precisa. Então, assim, o que nós estamos vendo com a questão das avaliações sistêmicas? Que nós temos muitas vezes trabalhado muito e às vezes não atingido aquilo. No meu município, eu sou de Manhuaçu, graças a Deus a gente tem conseguido chegar a um patamar desejado. Mas a gente está trabalhando muito além do que só o PIP está propondo, e muito antes do PIP. Né? A gente viu a necessidade de estar trabalhando esse aluno um foco mais amplo. E algumas oficinas, algumas coisas a gente tem implantado até fora extra-turno para conseguir isso. Mas a minha preocupação é, o nosso aluno está chegando no 6º ano, no 7º, no 8º, no 9º, sem conhecimento prévio para fazer leitura, interpretação, compreensão, aquisição de outros conhecimentos como física, química, que vai depender de tudo isso aí. Então, quer dizer, é preciso repensar muito além da avaliação sistêmica, porque o nosso sistema ele não tem sido atingido o objetivo. Mas é justamente isso que eu tentei tratar e dizer assim, quando eu falo avaliação sistêmica, no meu caso, não estou falando da avaliação do município, do PIP, ou enfim, eu estou falando assim, se o aluno está chegando lá, você só está reforçando o que eu estou dizendo. Significa que o professor não fez um elenco de habilidades e falou assim, habilidade número 1, desenvolveu? Opa, chequei. Habilidade número 2, opa, chequei. Habilidade número 3, opa, chequei. Ou seja, o professor também não está desenvolvendo esse pensamento sistêmico na sua sala de aula. Crítico, é verdade. Aí os alunos saem achando que ele pode criticar tudo, pode pensar em tudo, interpretar tudo do jeito dele, sem ter conhecimento, sem ter informação. Isso é verdade. Agora, de novo, repare, se o professor está agindo dessa forma, é porque ele está sem foco. Se ele está sem foco, é porque não tem uma ferramenta que vai mostrar para ele esse foco, criar essa meta e corrigir esse problema. É justamente sobre isso que a gente está tratando. É desenvolver ferramentas, é isso que a gente pretende. Desenvolver ferramentas que vão corrigir essas distorções. Porque dessas distorções, o nosso sistema educacional realmente está cheio. Como é que eu corrijo esse sistema? Então, se por acaso a avaliação sistêmica feita pelo município não está alcançando corrigir esse problema, a escola tem que criar outras ferramentas para alcançar esse professor e corrigir ao longo do tempo. Porque isso vira um efeito em cascata, né?
Então o professor faz isso no ano, no seguinte. Eu há pouco tempo fui numa escola pública aqui em Belo Horizonte, vê se é bem isso que você está tratando. Eu fui falar sobre planejamento. E aí eu perguntei para os professores, como é que vocês fazem planejamento? Ah, fazemos assim, tá bom. Depois que acabou o ano, e o aluno não aprendeu 10 itens do planejamento. O que vocês fazem? Ah, não, a gente trabalha por ciclo, então não tem problema. No ano seguinte a gente continua trabalhando. Legal, e quando acaba o ciclo, você não aprendeu 10 itens, o que vocês fazem? Não, vai para frente. Mas fica sem aprender? Fica. Elas me disseram assim, na maior cara de pau. Fica sem aprender. Pois é, não pode aprovar, não pode reprovar, não pode reprovar. Então, ele não aprende. Ele simplesmente vai para frente. Aí, vai empurrado. Não estou falando a favor ou contra o sistema de aprovação automático ou não. Não estou falando disso, tá? Eu estou apenas constatando um fato. Não estou te fazendo apologia a nada. Mas eu estou dizendo, aí de repente ela falou isso, foi para o ano seguinte, foi para o ano seguinte, foi para o ano seguinte. Ah, mas ninguém está cobrando de mim e eu, professor, coitado, sou alvo de um sistema de avaliação que não permite que o aluno seja reprovado. Essa é a desculpa mais esfarrapada que tem. Não é porque a escola trabalha na perspectiva de aprovação automática que eu, professor, não tenho que ter a minha preocupação com os meus alunos, pô. Eu não estou sendo igual o Gustavo Iesp. Esses dias fui fazer uma palestra depois do Gustavo Iesp, os professores estavam putos da vida, porque ele disse claramente que os professores não queriam trabalhar, que os professores... Não é esse o problema. Eu estou dizendo, o professor precisa de ter junto do trabalho dele essas ferramentas que vão ajudá-lo a entender e corrigir essas distorções. Hoje essas ferramentas ou não existem, ou quando existem, não alcançam de fato o professor dentro da sala de aula. E é muito diferente dizer, né? Ah, mas é questão de salário e tal. Essa discussão eu não vou nem entrar agora, porque eu acho que essa é outra perspectiva. É outra intenção, é outra palestra, é outro foco, né? Então a ideia básica é essa. Lá no Sul havia uma discussão há pouco tempo se ia permitir a contratação de psicólogos, orientadores, tal, ou não, dentro da escola, né? E é um trabalho, justamente para dizer, muito mais político do que outra coisa. Mas para nós, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor vai ser, pô. Se a gente puder trabalhar com equipes multidisciplinares para resolver os problemas, melhor será. Bom, então, ela está dizendo aqui, ó, não, em todos os municípios, ela está falando assim, ó, o que a gente faz? A gente faz igual o professor, né? A gente gerencia resultado. Como é que o professor gerencia resultado? Faz assim, ó, na primeira prova, ele aperta, aí todo mundo vai mal, ele fala, hahaha, eu que mando aqui, né? Não tem mais professor assim, né? Mas, enfim, antigamente existia isso. Aí na segunda prova, fala, agora eu apertei, vai ficar todo mundo com medo. Então já sei, na segunda prova eu vou aliviar. Vou fazer uma prova facinha. Pois bem, o que vem acontecendo nos municípios, muitos dos quais, não estou dizendo todos, não estou generalizando, é que, às vezes, por conta dos resultados ruins, o que a gente faz? A gente, ao invés de... Eu usei uma comparação esses dias que eu achei bem legal. A gente está treinando o aluno para jogar dardo. A gente treina a jogar dardo, jogar dardo, jogar dardo. Aí você vê que o aluno está errando um monte de dardo. O que você faz? Aí, em vez de ensiná-lo melhor, você aumenta o tamanho do alvo. Aí você aumenta o tamanho do alvo e fala assim, tá vendo? Olha, ele está acertando só no meio. As nossas avaliações, se elas têm um vínculo com uma metodologia preocupada com o resultado, eu vou de fato trabalhar na perspectiva de dizer o que eu pretendo e não vou aumentar o alvo. E é uma avaliação que às vezes é enganosa. O que a gente está propondo é isso, que seja algo de fato que a gente consiga implementar, que não seja complexo, que qualquer um de vocês consiga, com os coordenadores, diretores, professores, mostrar e fazer isso para que eles possam entender e usar para melhorar essa perspectiva educacional. Oi, Alessandra, você leva para mim?
Ok. Que voz, hein? Diga, colega. Gostaria de saber sua opinião sobre o PNAEC. PNAEC? É. Me explica o que é o PNAEC. Plano Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Certo. Programa, plano. É o PNAEC. Eu já tinha ouvido, né? O PNAEC eu não tinha ouvido ainda. Porque é a sigla, né? É um programa do governo federal. Para alfabetização da idade certa. Se esse projeto tivesse sido criado a partir de uma detecção sistêmica do tamanho do problema, tivesse sido feito um planejamento em função de metas efetivas e tiver na sua metodologia um sistema de percepção, se os resultados lá na ponta para o aluno estão acontecendo a contento, sou absolutamente a favor. Ele iniciou esse ano, né, com a língua portuguesa. O ano que vem vai ser matemática. Uhum. E aí eu estou observando, né, falando da avaliação. Então, a metodologia do PNAEC é nesse. É a mesma linha. Eles copiaram de mim a metodologia, tá? O que acontece é isso. É que o governo o Ministério já vem fazendo isso há algum tempo. Se não chega lá na... O que eu estou propondo é trazer essa metodologia de lá para ela estar diante do nosso aluno e a gente conseguir fazer um movimento contrário. Entendeu? Vir de lá para cá e daqui para lá. A metodologia foi criada dentro dessa perspectiva. Agora, cuidado. Existe um gap muito grande entre uma proposta e execução se a ferramenta não tiver sistemas de medição ao longo do processo. É que eu vou usar o exemplo que muita gente tem. Você vai fazer uma macarronada na sua casa. A sua nora vai fazer uma macarronada pela primeira vez. O que você vai fazer? Vai fechar a porta da cozinha e vai deixar ela lá para ver só o resultado? Claro que não. Você vai olhar e vai dizer assim, ela escolheu a panela certa? Vai ficar de longe, você não pode falar muita coisa. A nora sabe como é. Escolheu a panela certa? Será que ela colocou a quantidade de água? Ou seja, eu vou medindo ao longo do caminho para saber se aqueles resultados. Outros projetos como esse já aconteceram. E, infelizmente, eles não vieram acompanhados de uma metodologia. Resultado é que eles deram com burros na água. E a educação vem vivendo isso. A proposta da metodologia aqui é que a gente saia de um plano nacional, estadual, municipal e faça algo alunal. Consiga de fato mensurar esse aluno com uma metodologia para promover resultados melhores. Estava respondendo sintetizando, só a favor, sim. Tudo que tem, o que eu não concordo é, as pessoas dizem, vou fazer um projeto para alfabetizar todo mundo, de qualquer jeito. Isso não dá. Os anos iniciais. Os anos iniciais. Mais alguma pergunta? Com licença, Gustavo. Alguém tem alguma pergunta por escrito? Não? Porque só temos mais 10 minutos. Fique à vontade, Gustavo. Então, eu vou encerrar essa nossa discussão, que eu acho que ela é importante, mostrando para vocês assim, ó. Vejam. O governo, né, pegando os exemplos que foram citados, o governo federal já tem uma proposta assim. Os estados já têm algumas propostas assim. Os municípios, às vezes, têm propostas assim. Por que é que a gente não consegue, então, alcançar esses resultados? E aí eu lembro a vocês, é a hora de as nossas discussões pedagógicas. Estou acabando, gente. Só porque as pessoas que quiserem continuar a discussão tenham silêncio. Por que é que a gente não está conseguindo trazer esse fato para a escola para resolver? Iniciativas existem.
Né? Foram citados aqui vários projetos e exemplos. Por que é que a gente não está conseguindo resultado? A preocupação é só essa. Eu não viria falar para vocês aqui, em hipótese alguma, se essa metodologia de trabalho, lá na ponta do professor e para o aluno, não tivesse perspectiva de resultado. De resultado. Eu acho que isso é que é importante a gente lembrar. A discussão pedagógica na escola, se a escola vai ser construtivista ou se não vai, o que é aprendizagem significativa ou se não é, como é que tem que ser o embasamento do meu projeto político-pedagógico, tem que existir. Apesar de que vocês vão de convir comigo que em muitos dos casos a gente discute e não resolve nada. Eu sou professor como vocês há muitos anos. E a gente fica, eu uso o termo, acho que muitos de vocês também, num discurso pedagogês, sabe? E que a gente avalie as coisas de uma perspectiva educacional, tal. Tem que existir essa parte de discussão? Tem. A escola tem que viver disso, ela tem que ter um embasamento teórico. Mas é preciso que ela tenha também essa reflexão. É aquilo que o nosso grande educador, referência para todos nós, Leonardo Boff, chamou de visão de águia e visão de galinha. A gente precisa de fato ter a visão de águia. Não vou falar sobre essa, mas a visão de galinha, a gente tem que lembrar assim, ó, se por acaso a gente tem uma galinha míope, então tem que ter um óculos para ela. Se a nossa perspectiva educativa, nossa ação na escola, na sala de aula, está míope, então tem que ter uma ferramenta que ajuda a corrigir. Mas nesse caso, não é como óculos, porque ela não pode ser eterna. Tem que ser uma ferramenta que, de fato, mude a cultura da organização, mude a cultura da educação, para que a gente possa realmente alcançar resultados melhores e mais definitivos da educação. Sempre que eu costumo fazer apresentações, sempre que eu costumo falar, eu preciso saber dos resultados do que eu falei, senão seria contra a minha própria metodologia, concorda comigo? Eu estou propondo que a minha fala tem que ter resultado. Então o que eu vou pedir para vocês? Eu sou maduro o suficiente para aceitar qualquer tipo de avaliação. Eu vou pedir para vocês darem uma nota para mim. E para mim, eu penso muito nisso. Ainda que essa discussão esteja, acontecendo, se vale, se não vale, se nota ou não nota, eu ainda penso muito de maneira numérica, assim como muitos de vocês. Não posso fugir disso. Então eu quero que vocês deem. Agora não, só na hora que eu falar já, tá? Com a mão direita, vocês vão dar uma nota. De 0, não, 0 não, que eu vou ficar muito chateado. De 1 a 5, se, repara, não é se eu falei bem, não é se eu fui bonitinho na hora de falar. A pergunta é, o que eu falei conseguiu promover reflexões em vocês sobre essas perspectivas da avaliação com este foco nos resultados? Se eu conseguir promover isso plenamente, então a nota 5. E aí vai diminuindo tudo. Para eu ter uma noção se o que eu estou dizendo alcançou resultados ou não alcançou resultados. Se eu ficar com a mão levantada, por um tempinho para poder olhar para todo mundo, tá bom? Posso contar com o apoio de vocês? Muito bem. 1, 2 e já! Sucesso. Não existe, do meu ponto de vista, pode abaixar a mão, por favor, não existe presente melhor do que ser ouvido pelas pessoas. Ainda mais quando a gente é ouvido, podendo contribuir com algum tipo de reflexão. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que existam muitas oportunidades. Muitíssimo obrigado. Obrigado, professor Gustavo. Maurício, em nome da AMM.
E com a palavra, Marilene Teodoro, secretária municipal de Educação de São Gotardo, para suas considerações. Professor, em nome da AMM e de todos os educadores presentes, eu agradeço por compartilhar conosco, né, o seu conhecimento e com certeza, né, gente, eu não sei se para vocês, mas para o meu município eu vou levar de forma especial o vídeo do macaco, porque eu tenho vivido como secretária um problema de que nossos professores estamos jogando balde de água fria e fazendo de nossos alunos o macaco que não tem coragem de pegar a banana, embora a queire, a deseje muito. Então, muito obrigada e passo o certificado em nome da AMM de todos nós aqui. Obrigada. Muito obrigado, Marilene, Gustavo. Não se esqueçam, gustavo.moreto com 2 T's, @gmail.com para qualquer outra dúvida. Muito obrigado, vamos ao coffee break.